Fala galera, hoje a gente vai aprender prescrição na hipertensão, uma aula prática de como você prescrever medicamentos antihipertensivos. Se você queria aprender, hoje chegou o dia de aprender prescrição na hipertensão. A primeira coisa que você deve saber é justamente como classificar o risco do seu paciente. Se o teu paciente ele é um risco alto, se ele é um risco moderado, se ele é um risco baixo. Para você saber isso, você tem que olhar essa tabela, mas em formas bem mais fácil de você entender. Se o teu paciente tem alguma lesão de órgão-alvo, uma doença renal crônica estágio 3, diabetes ou doença cardiovascular, automaticamente o teu paciente é o quê? Risco alto. Ou então, se o teu paciente é estágio 3, ou seja, tem uma PA sistólica maior que 180 ou uma diastólica maior que 110, ele já é também em risco alto. A principal forma de saber se teu paciente é risco alto. Você ainda tem paciente dentro do estágio 2 aqui, que tem um ou mais fator de risco, automaticamente é risco alto, ou ainda se é um estágio 1 com 3 ou mais fatores de risco alto. Moderado, a gente pega aqui um paciente com 3 ou mais fatores de risco na pré-hipertensão, ou o estágio 1 com 1 ou 2 fatores de risco, ou um estágio 2 sem fator de risco. Risco baixo fica para aquele paciente que é estágio 1, sem fator de risco, ou ainda para o paciente que tem 1 ou 2 fatores de risco, mas está dentro da pré-hipertensão. Aí é um risco baixo. E aqui estão os principais fatores que você precisa analisar. Quanto desses fatores de risco o teu paciente vai ter. Se 1, 2, 3 ou mais fatores de risco. Tá aqui, você para o vídeo e observa com calma aqui os principais fatores de risco aqui, ó. E está na legenda a explicação de cada abreviação que possui aqui dentro dessa tabela. Por exemplo, frequência cardíaca maior que 80 batimentos por minuto é um fator de risco para o paciente hipertenso. E aqui as indicações gerais, o que importa, o mais importante de como você vai prescrever a medicação antihipertensiva para o teu paciente. Aqui ele divide paciente estágio 1, risco moderado e alto, ou estágio 2 e 3, automaticamente já entra para uma combinação de 2 fármacos ou mais. E aqui, estágio 1, risco moderado e alto e paciente de estágio 2 ou 3. Agora, ó, se o paciente ele possui até um risco alto, mas ele tem uma PA ali de 130 a 139 sistólica e de 85 a 89 diastólica, ele pode entrar com uma monoterapia. Paciente estágio 1 de risco baixo, monoterapia também. Idosos frágeis que não suportam muito tratamento, uma queda muito brusca de PA, também entra com monoterapia. São 4 medicamentos que você pode utilizar que tem boa indicação na monoterapia: os diuréticos, os bloqueadores do canais de cálcio, os IECAs e os BRA. Já o BB, que é esse beta-block, ele fica aqui para algumas recomendações mais específicas, como por exemplo, paciente que é hipertenso e tem insuficiência cardíaca, IC, paciente que sofreu um infarto, hipertenso e sofreu um infarto, paciente que precisa de um controle da frequência cardíaca, paciente que sofre com angina, paciente hipertenso que é uma mulher jovem com potencial de engravidar. São as principais recomendações dos beta-blockers. Geralmente você vai utilizar um outro hipertensivo, um outro antihipertensivo, junto com o beta-blocker. Já quando você for fazer a combinação de 2 fármacos ou mais, você vai escolher um IECA ou um BRA, nunca os dois, um dos dois, ou o IECA ou o BRA, e aí você vai escolher um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético. Agora, no caso da combinação de 3 fármacos, vai ter que ter um diurético necessariamente, vai ter que ter um bloqueador de canal de cálcio necessariamente, e aí você escolhe se quer fazer esse terceiro medicamento vai ser um BRA ou vai ser um IECA. Já quando você vai colocar um 4º fármaco, você põe justamente a espironolactona. E aí você tem outros fármacos também que podem ser utilizados aqui mais embaixo. Então aqui está a explicação das combinações preferenciais, não recomendadas e as possíveis, porém menos testadas.
E você não pode combinar justamente inibidores da IECA com bloqueadores dos receptores da angiotensina. Eles atuam da mesma forma, de maneira parecida, então acaba que eles não têm benefício juntos, além de você aumentar o risco de efeitos colaterais. Então não é recomendado você combinar IECA com BRA. E aqui as outras combinações preferenciais, você pode combinar ou o IECA ou o BRA com bloqueador dos canais de cálcio, ou com diurético tiazídico. Então tá aqui, os diuréticos tiazídico e similares. Esses são os 3 diuréticos que você pode estar aí utilizando em imunoterapia. A hidrocloro, é o mais utilizado, a clortalidona e a idapamida. E o que você precisa memorizar? Pelo menos a hidrocloro, a dose habitual de 25 a 50, a frequência uma vez ao dia. E você tem os similares dela, que é a clortalidona e idapamida, são diuréticos similares. Você tem aqui diurético de alça, tem aqui a furosemida, que é muito utilizada, 20 a 240 mg por dia, 1 a 3 vezes por dia. Nos poupadores de potássio, você tem aqui como muito utilizada a espironolactona, que é o nosso quarto fármaco, lembra? 25 a 100 mg, 1 a 2 vezes por dia. De BCC, os mais utilizados são o amlodipino e o nifedipino. O amlodipino de 2,5 a 10, uma vez por dia. Nifedipino, 10 a 60, 1 a 3 vezes por dia. Ainda você tem aqui dentro dos IECAs, você tem aqui como opção captopril, enalapril e outros, mas o captopril e o enalapril são os mais utilizados. Captopril de 25 a 50, enalapril de 5 a 10, captopril de 2 a 3 vezes por dia, enalapril 1 ou 2 vezes por dia. Veja que o captopril deve ser utilizado de 2 a 3 vezes por dia. Por quê? Porque você precisa ter esse paciente aqui sempre sob o efeito do antihipertensivo. E como o captopril tem uma meia-vida mais curta, então você precisa botar aqui pelo menos um captopril na manhã, comprimido na manhã, e um comprimido à noite. Ou você pode utilizar até 3. Mas, obrigatoriamente, a frequência tem que ser 2 vezes ou 3 vezes por dia. E ainda você tem aqui, dentro dos BRA mais utilizados, são losartana, valsartana e a olmesartana. Também são utilizados mais em menor frequência a ibesartana e a candesartana. Telmisartana, nunca vi ninguém utilizar. Losartana, 50 a 100, 1 a 2 vezes. Candesartana, 8 a 32, uma vez por dia. Olmesartana, 20 a 40, uma vez por dia. E ainda pontua aqui a valsartana, 80 a 30, a dose habitual diária, uma vez por dia. Dentro dos beta-bloques, você tem os não seletivos e os cardioseletivos. Propanolol é muito utilizado aqui dentro do não seletivo. Dentro dos cardioseletivos, você tem o atenolol e o carvedilol, que não necessariamente não são os mais cardioseletivos, eles não são, mas são os mais utilizados por conta do preço também. Vamos lá, propanolol de 80 a 320, 2 a 3 vezes. Atenolol de 50 a 100, a dose, 1 a 2 vezes por dia. E o carvedilol de 2,5 a 50, 1 a 2 vezes por dia. Essa é a posologia. Você ainda tem aqui outros antihipertensivos. Vou pontuar um bom vasodilatador diurético, que é muito usado na prática, a hidralazina. Esse, de fato, é utilizado na prática. Possui uma dose habitual de 50 a 200 mg e vai de 2 a 3 vezes por dia. Aqui são os diuréticos que estão na lista do Rename. São medicamentos que, teoricamente, o SUS deveria fornecer. A espirono, de 25 e de 100. A furosemida, de 40. E aí você tem em solução injetável 10 mg por ml. E a hidrocloro, tanto a de 12,5 quanto a de 25 mg. Já dentro aqui dos IECAs, você tem apenas o captopril e o enalapril, justamente os dois mais utilizados, o captopril de 25, o enalapril de 5, de 10 e de 20. E de BRA,
você tem principalmente a losartana 50. Dentro dos beta-block você tem várias opções, mas as mais utilizadas que é a atenolol, 5,50 até e a de 100 também, 25, 50 e de 100 mg, atenolol. Propanolol de 10 e de 40 e a solução injetável de 10 mg por ml. E aqui o metoprolol de 25, 50, 100 mg, fluoxinato de metoprolol e ainda o tartarato 100 mg, que não é utilizado na IC. Apenas o fluoxinato de metoprolol é utilizado na insuficiência cardíaca. Dentro dos bloqueadores de canais de cálcio, você tem aqui molodipino, principalmente, utilizado 5 e 10 mg, e o nifedipino de 10, em comprimido e em cápsula. Vasodilatador direto, você tem a hidralazina, principalmente, né? Tanto a solução, 20 mg por ml, quanto ela em comprimido, de 25 e de 50. Dentro da farmácia popular, 3 medicamentos, esse programa do governo, mas estamos aí para o paciente pegar também de forma gratuita. Os mais fáceis são eles: atenolol, captopril, enalapril, hidroclorotiazida, losartana, propanolol. Beleza? Beleza, vamos prescrever aqui na prática um paciente. Então você tem aqui em primeiro lugar um receituário simples. Tem um receituário simples aqui. E a primeira coisa que você precisa colocar é o nome do seu paciente. Vamos lá colocar aqui paciente Josefina Matutina da Cajaína. Então vamos prescrever essa paciente de nome fictício, Josefina Matutina da Cajaína. Você vai colocar aqui uso oral. A via. Medicamento, no caso, uso oral. E aí você pode prescrever aqui. Então vamos começar aqui com a hidrocloro. Só como exemplo. Vou pegar a mãe. Hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida. Vamos botar aqui de 25 mg. Opa. 25 mg. Antihipertensivos geralmente são utilizados em uso contínuo. Vou botar aqui tomar 0,1 CP pela manhã. Beleza, tá aí hidroclorotiazida, 25 mg, uso contínuo, tomar um comprimido pela manhã. Vou fazer aqui também a da furosemida. Como exemplo. Vamos pôr aqui a furosemida de 40. mg. De novo você coloca lá, contínuo. E aí põe aí, tomar 0,1 CP. Vai ser uma vez ao dia. Pode ser também 2 a 3 vezes ao dia. Vou botar aqui pela manhã. Beleza? Vamos ainda para o captopril. Vou colocar aqui como exemplo o captopril de 20. De 25 mg. Tá, contínuo. E aí você pode colocar aqui. Tomar 0,1 CP. Colocar de 12 em 12 horas. Pode colocar o horário, pode colocar 2 vezes por dia. Mais indicado colocar de 12 em 12 horas. Por conta da meia-vida aí do captopril. Vamos ver aqui um BRA também, muito prescrito. Losartana.
losartana de 50. Põe aqui contínuo, tal. E aí é uma vez ao dia. Tomar 0,1 CP. Pode colocar pela manhã, pela tarde, uma vez ao dia. Como aqui eu estou colocando pela manhã, vou colocar aqui pela manhã. Lembrando que isso aqui é apenas eu colocando como prescreve vários medicamentos. Obviamente você não vai colocar nunca numa paciente aqui captopril e losartana ao mesmo tempo, né? Um Iequinibra, um hidrocloro, tiazida, furosemida, um monte de medicamento ao mesmo tempo. Estou apenas mostrando aqui como seria a prescrição de um BRA. Se o paciente está em monoterapia, você pode escolher aqui ou um captopril ou um losartana isolado. E aí, se você precisar combinar, você combina um captopril com hidrocloro, uma losartana com hidrocloro e etc. Como eu ensinei. Ainda vou colocar aqui o medicamento que seria a quarta opção, né, lá, que é justamente a espirono. Espirono lá e espironolactona. 25 mg contínuo. Tomar 0,1 comprimido. Só pela manhã. Pela manhã. Aí uma vez por dia. E último, botar aqui um atenololzinho de 50. Atenolol 50 mg. Contínuo. Tomar 0,1 CP pela manhã, por exemplo. Lembrando, no caso de utilizar um beta-block, sempre acompanhar a frequência cardíaca do paciente. Ele baixa a frequência cardíaca e você precisa aí estar tomando cuidado. Então aqui eu coloquei um exemplo de um IECA, que foi o captopril, certo? Aqui o captopril. Coloquei um exemplo de uma losartana de 50, muito prescrita. Coloquei aqui também um exemplo de uma hidroclorotiazida, diurético tiazídico. Coloquei um exemplo aqui da espironolactona, quarto medicamento. Um exemplo aqui de um beta-block. E também colocamos um exemplo de outro diurético que foi justamente a furosemida. Está aqui. Beleza? Acho que deu para entender mais ou menos como você vai prescrever. E aí você vai escolher o medicamento que você quer fazer. Por exemplo, nessa paciente aqui, poderia deixar ela só com... Se fosse uma paciente aí que já está em um risco alto, estágio 2, por exemplo, deixaria ela com IECA e com uma hidroclorotiazida, né? Diurético tiazídico. Aqui. Então tá aí. Ficaria, por exemplo, aqui. Que seria o segundo medicamento dela. Se ela fosse aqui um estágio 2 ou 3. Alto risco. Deixaria ela como captopril. Uma hidroclorotiazida de 25. Captopril de manhã e à noite. Poderia colocar aqui também. 0,1 CP ou tomar 0,1 CP pela manhã e pela noite. E a hidroclorotiazida só pela manhã. Ficaria aí com uma combinação dupla. Certinho? Valeu, galera!